O assunto de hoje é sobre a Terra, esse fascinante planeta em que vivemos. Falemos um pouco primeiro sobre a formação do universo. O universo teria se formado, segundo a teoria do Big Bang, a partir da grande concentração de energia e matéria em um único ponto, que acaba por explodir, espalhando essa energia e matéria para todas as regiões, formando então um universo. Isso teria ocorrido há mais ou menos 14 bilhões de anos. Muito tempo depois, em um braço de uma das galáxias existentes no universo, há mais ou menos 4,5 a 5 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira primitivos começa a se contrair, a se concentrar e a rotacionar, gerando o que vai ser o nosso sistema solar. Nessa figura de Teixeira, nós podemos observar um esquema para a evolução do sistema solar. No número 1, nós vemos uma nebulosa difusa e grosseiramente esférica em lenta rotação que começa a se contrair. Uma maior quantidade de matéria vai se juntando no centro dessa nebulosa e ela começa a atrair materiais de outras partes, e isso tudo gera uma rotação. Como resultado da rotação e da contração desse material, um disco achatado, girando rapidamente, forma-se com matéria concentrada no seu centro, que dará origem ao protossol, como podemos ver na imagem número 2. Na 3, podemos observar que o disco, que é envolvido por gás e poeira cósmica, formam grãos, e esses grãos se colidem, se agregando em blocos chamados de planetesimais. Um planetesimal, como podemos ver à direita da figura, ele seria um corpo com mais ou menos 1 quilômetro de diâmetro, formado exatamente pela colisão desse material que foi se agregando. No centro do sistema solar, nós temos a protoestrela, que quando explode e se torna o Sol, faz com que a liberação de energia e de matéria faça uma varredura por todo o sistema solar, fazendo com que próximo a ele concentre-se material de maior densidade e material de menor densidade vá sendo jogado para as regiões mais exteriores. Com isso, nós temos a formação dos planetas terrestres, próximos ao Sol, e os planetas exteriores, que são mais gasosos e mais distantes do Sol. Então, a origem da Lua hoje é entendida da seguinte maneira. No início, na primeira imagem aqui, nós vemos a Terra já com seu eixo de rotação vertical, então a Terra gira em torno do seu próprio eixo, que é a rotação da Terra, e a Terra também gira em torno do Sol, que é a translação da Terra. Nos primórdios da formação da Terra, ela já estava individualizada, e aí nos primórdios, mais ou menos 4,55 bilhões de anos, a Terra é impactada por um corpo do tamanho mais ou menos de Marte. Esse impacto ele é tão grotesco que ele faz com que esse eixo vertical da Terra passe a ficar inclinado, como nós podemos ver nessa imagem número 3, e ele se inclina a mais ou menos 23 graus em relação ao seu plano de órbita. Então, voltando aqui, nós vemos o corpo impacta com a Terra, uma parte desse corpo é absorvido pela Terra e uma parte do corpo e da própria Terra é ejetado para fora dela, formando várias partículas que ficam rotacionando por gravidade ao redor da Terra. E aí a gente tem a Terra se reconstitui num corpo fundido, grande. A Lua se forma a partir desse material que é ejetado, que fica circulando, rotacionando em torno da Terra e acaba por se aglutinar. Então, isso teria ocorrido há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, E o material que foi trazido pela viagem à Lua comprova, de certa forma, que o material que constitui a Lua é muito semelhante ao material que constitui a Terra. Ok?
Então agora nós vamos falar de alguns parâmetros terrestres que são importantes, né? Eu coloquei em vermelho todos aqueles que são que nós vamos, na verdade, utilizar mais para frente para explicar determinados fenômenos que ocorrem no planeta. Mas vamos começar pelos mais simples, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode falar é exatamente sobre a forma da Terra, né? A Terra, antigamente tida como plana, né? Ela tem a forma de um elipsoide. Por que um elipsoide? Porque ela é ligeiramente achatada nos seus polos devido ao efeito de rotação da Terra. Ela é ligeiramente achatada, o raio do Equador é maior do que o raio da Terra nos polos e, portanto, ela seria um elipsoide. Porém, o termo mais apropriado seria que a Terra é um geóide. Por que um geóide? Porque, na verdade, uma elipse ela tem a superfície plana e a Terra não tem a superfície plana. A Terra tem uma superfície rugosa, que está relacionada exatamente ao seu relevo. Então, a Terra tem partes que são continentais, mais elevadas, e partes que são oceânicas, que são mais profundas. Então, como a superfície não é lisa, o termo mais apropriado seria que a Terra é um geóide. Uma outra característica terrestre são as suas dimensões, né? O diâmetro no Equador, o diâmetro nos polos, a circunferência no Equador, a área, o volume, estão aí numericamente expressos. Temos também a massa da Terra, que é mais ou menos 5,9 vezes 10 a 24 quilogramas, desculpem, e a densidade, que está em vermelhinho exatamente porque a densidade é uma característica muito importante, né? E a gente vê aqui a densidade da Terra, que seria a massa da Terra dividida pelo volume da Terra, é em torno de 5,5 gramas por centímetro cúbico, enquanto a densidade das rochas da Terra, que são as rochas que constituem a camada mais externa da Terra, ou seja, a crosta terrestre, as rochas que a gente tem acesso, elas têm uma densidade que varia entre 2,7 e 3 gramas por centímetro cúbico. E esse dado é importante porque exatamente mais para frente nós vamos ver como é que se explica que a densidade da Terra é muito mais elevada do que a densidade das rochas, que é o material que nós temos acesso. Vamos falar agora sobre o relevo terrestre. O relevo da Terra ele é mutável ao longo da sua história geológica. O ponto mais alto hoje é o Monte Everest, com mais ou menos 9 km de altitude, e o ponto mais profundo fica na fossa das Filipinas, com mais ou menos 11 km de profundidade. Então, nós podemos ver que nós temos 20 km de diferença, né, naquele relevo do geóide. Então, a Terra tem um relevo mutável, e esse relevo é mutável exatamente por conta dos processos endógenos e exógenos que nós vamos estudar um pouco mais para frente com mais profundidade. Uma outra coisa extremamente importante é exatamente a idade da Terra. Como nós falamos, a Terra se formou junto com todo o Sistema Solar há mais ou menos 5 bilhões de anos, a 4,5 bilhões de anos. E como é que nós sabemos a idade da Terra? Isso se sabe exatamente a partir da datação das rochas. As rochas podem ser datadas relativamente, que na verdade permite estabelecer a sucessão temporal entre estratos rochosos, né, que são empilhados em uma coluna, onde nós colocamos as rochas mais antigas estão na parte da base da coluna e as rochas mais novas estão no topo da coluna. E a idade é dita relativa porque simplesmente nós estamos dizendo que uma rocha é mais velha do que a outra e não estamos dizendo quantos anos elas têm. Existe também a datação absoluta das rochas. E nesse caso, nós vamos dizer quantos milhões de anos, quantos bilhões de anos uma determinada rocha tem. É mais ou menos como se nós comparássemos a idade entre pessoas, né? Nós podemos simplesmente dizer Maria é mais velha do que João, que é mais velho do que Patrícia.
Mas nós podemos dizer também, Maria tem 30 anos, João tem 20, Patrícia tem 10. Então, quando nós dizemos a idade em números, nós estamos falando de idade absoluta. Quando nós simplesmente relacionamos quem é mais velho e quem é mais novo, é uma idade relativa. Ok, então como nós podemos datar relativamente as rochas? Existem várias maneiras e nós vamos citar algumas que são muito fáceis de serem observadas. Existe o princípio de superposição das camadas, que foi definido por Steno em 1669, onde ele diz que uma sequência de camadas de rocha, as rochas mais jovens são aquelas que se encontram no topo. Por quê? Porque, na verdade, a camada que está embaixo já devia existir para que a outra pudesse se posicionar na sua superfície. O princípio de relação de corte, que foi definido por Hutton em 1792. E o que o Hutton diz? Ele observou o seguinte: uma rocha intrusiva, que é uma rocha que corta uma outra rocha, ela intrude, ela entra por dentro, ou uma falha que também corta uma sequência de rochas, a rocha que corta ou a falha que quebra, ela é mais jovem do que a é cortada, porque a que é cortada tinha que existir antes para que a outra pudesse, então, cortá-la. Existe também o princípio dos fragmentos inclusos, que também foi definido por Hutton, onde ele diz que rochas inclusas dentro de corpos ígneos, elas são mais antigas do que as rochas em que elas estão incluídas. Por quê? Porque, na verdade, um corpo ígneo, ele para circundar uma determinada rocha, ou seja, para incluir a rocha que ele inclui já devia existir. Isso é mais fácil de entendermos quando a gente vai para essas imagens. Nessa primeira imagem, nós temos exatamente uma série de camadas, né? Isso aqui são camadas claras de gipsita e aqui nós temos umas camadas mais escuras. E esse é o princípio da superposição, o que diz que essas camadas que estão por cima foram depositadas depois que essas camadas aqui já existiam. Com isso, a gente pode dizer que essa camada mais embaixo, mais clara, é mais antiga do que essa que está em cima, também mais clara, e do que essas que estão no topo delas. Então, esse é o princípio da superposição de camadas. O segundo princípio, aqui representado nessa foto, é o princípio da relação de corte. Nós temos aqui essa rocha mais escura, que é cortada por essa rocha mais clara. Para que essa rocha mais clara cortasse, a escura já devia existir. Portanto, essa rocha mais escura é mais antiga do que essa rocha mais clara, que por sua vez também é mais antiga do que essa fratura que nós podemos ver aqui no centro da rocha clara. Então, com isso, a gente pode datar relativamente que a rocha escura é a mais antiga, a rocha clara é mais jovem e que a fratura que está na rocha clara é ainda mais jovem. Ok? Por fim, a gente tem aqui uma imagem representando o princípio dos fragmentos inclusos, onde nós observamos uma rocha de cor cinza claro envolvendo vários fragmentos, né, de rochas mais escuras. Então, essas rochas mais escuras já existiam quando essa mais clara as envolveu. Ok? Então, vamos ver agora como podemos datar de forma absoluta, ou seja, dar número, idades numéricas para as rochas. Aí nós podemos observar que a principal tipo de datação absoluta se baseia no princípio da desintegração atômica, né? Onde nós temos o quê? Um isótopo radioativo, ou isótopo pai, que se transforma num isótopo radiogênico ou isótopo filho. Essa taxa de desintegração do isótopo pai para o isótopo filho é chamada de meia-vida. Por quê? Porque decorrido um tempo X, que é a meia-vida, metade do isótopo pai vai se transformar no isótopo filho. Vamos tentar entender melhor isso nessa imagem, né, nessa figura do Teixeira. Na letra A, nós temos aqui representado
um tipo de datação que é a partir do isótopo de urânio 235. Então a gente tem aqui um retângulo representando a idade inicial e a quantidade inicial de urânio existente na rocha, e decorrido a meia-vida do urânio 235, que é mais ou menos 704 milhões de anos, o que nós podemos observar é exatamente que metade da quantidade inicial se transforma em chumbo 207, enquanto a outra metade continua sendo urânio 235. Decorridos mais 704 milhões de anos, nós observamos exatamente que a metade do urânio 235 se transforma em chumbo 207. E com isso, a gente pode datar ou quantificar no momento atual quanto temos de urânio 235, quanto temos de chumbo 207 e fazer uma regressão para ver a idade que a rocha tinha, ou seja, a partir da quantidade, a idade que a rocha tinha. Nessa outra imagem é uma datação com base no par isotópico potássio 40, argônio 40. Potássio é o isótopo pai, argônio é o isótopo filho, e a gente tem aqui representado graficamente essa transformação do potássio em argônio. A meia-vida do potássio é 1.250 milhões de anos. Então, a gente tem no início, na formação da rocha, a gente teria um total de potássio, aqui representado por essa circunferência. Decorrido o tempo de meia-vida, a gente só tem metade do potássio, 40, e a outra metade é argônio, 40. Decorrido mais meia-vida, a gente só tem um quarto de potássio e assim sucessivamente. Então, isso é uma maneira de datar as rochas em forma absoluta. Ou seja, eu posso dizer quantos milhões ou quantos bilhões de anos uma determinada rocha tem. Nesse slide, eu coloquei alguns dos pares isotópicos utilizados para datar rochas. Então, nós temos vários pares, né? Na coluna da esquerda, o isótopo pai, na coluna do centro, o isótopo filho, e na coluna da direita, a meia-vida deles. O que a gente pode observar aqui é exatamente a meia-vida desses pares isotópicos é bastante variada, sendo que alguns desses pares serão mais utilizados para datar rochas mais antigas, enquanto outros devem ser utilizados para datar rochas mais recentes. Também gostaria de chamar a atenção do método de datação de carbono 14, que é muito conhecido por conta de datações no Santo Sudário, que sempre se fala desse método. Mas, na verdade, ele não é bom para datar rochas e nem fósseis, porque a meia-vida deles é de 5,730 anos. E a maior parte das rochas são mais antigas do que isso, e os fósseis, por definição, devem ter mais de 10 mil anos. Então, não seria o método ideal para datar fósseis. Agora nós vamos falar um pouco sobre a coluna do tempo geológico, ou a escala do tempo geológico. Nós temos aqui uma representação da escala do tempo geológico que eu acho muito interessante, porque ela é constituída por várias informações, onde nós temos na coluna mais à esquerda as eras, depois os períodos, as épocas, o início desse tempo geológico, né? E a coluna mais à direita, alguns eventos geológicos marcantes. Então, começando da base, que é mais antiga, como nós já vimos, a partir do princípio de superposição das camadas, para o topo, nós começamos ali no rosa, falando do pré-cambriano, que teria iniciado há mais ou menos 4,6 bilhões de anos e que no final desse período pré-cambriano começa a aparecer a vida no planeta Terra. Passamos então para a era paleozoica, que está em azul, e é subdividida nos períodos cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano.
O Cambriano começa mais ou menos 600 milhões de anos e ali nós temos o quê? A origem da maioria dos grupos de invertebrados que são conhecidos. Há mais ou menos 500 milhões de anos a gente tem o período Ordoviciano, que é o início da transição entre plantas aquáticas e terrestres e a origem dos vertebrados. No Siluriano, que inicia 430 milhões de anos, nós temos a ocorrência das primeiras plantas vasculares. Depois passamos para o período Devoniano, conhecido como a Idade dos Peixes, onde aparecem também os primeiros anfíbios e a invasão dos continentes por vegetais. Aí passamos para o período Carbonífero, começa há 345 milhões de anos, onde a gente tem uma imensa diversificação de plantas terrestres. Por fim, no topo do Paleozoico, nós temos o período Permiano, que começa há 280 milhões de anos, e nesse período nós temos a extinção de vários grupos de animais, e as coníferas são as componentes, as plantas mais importantes existentes nos continentes. A gente vê aí exatamente que a extinção de várias espécies, de vários grupos de animais, é marcante para o início de uma nova era, que é a Era Mesozoica, representada aí em cor amarela. A Era Mesozoica ela é subdividida nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, começando há 225 milhões de anos, com a origem dos dinossauros, no período Triássico, e dos mamíferos. Surgimento também de grupos modernos de répteis e anfíbios. O Jurássico é o período de domínio dos dinossauros e o aparecimento das primeiras aves. O Cretáceo, que começa há 135 milhões de anos, extinção dos dinossauros e outros animais e evolução de plantas com flores, as angiospermas. A extinção dos dinossauros exatamente marca o final da Era Mesozoica e o início da Era Cenozoica, que é subdividida período terciário e período quaternário, que está aí representada com verde clarinho. O terciário, por sua vez, é subdividido em épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno, e o Paleoceno começa há 65 milhões de anos, né? O início de radiação dos mamíferos, surgimento das aves atuais. Exatamente com a extinção dos dinossauros, os mamíferos conseguem começar a se desenvolver, já que eles eram as presas dos dinossauros, principalmente. No Eoceno, há 55 milhões de anos, nessa época já existiam todos os vegetais atuais. No Oligoceno, a gente tem o surgimento de muitas famílias modernas de mamíferos. No Mioceno, o surgimento de uma fauna de mamíferos gigantes. No Plioceno, nós temos o surgimento do gênero Homo, né? Ou seja, do homem. E isso exatamente marca a passagem do período terciário para o período quaternário, que é subdividido em Pleistoceno, que começa há 2 milhões de anos, com a extinção da maioria dos mamíferos gigantes, e a época recente, que começa há 10 mil anos, né, onde a gente tem exatamente os animais e vegetais atuais. Uma outra maneira de representarmos o tempo geológico, que eu acho bem interessante, é essa aqui, onde a gente tem algumas imagens de alguns dos seres existentes em cada um desses períodos. E também temos a subdivisão do período do pré-cambriano. Então, o pré-cambriano ele é subdividido em Andiano, né, que é a fase de formação do sistema solar. Depois ele tem o Arqueano e, por fim, o Proterozoico, que é exatamente o período de surgimento da vida, né? Uma vida mais antiga, né? Onde a gente tem a fauna conhecida como fauna ediácara. Depois a gente passa para a era do Paleozoico, né? Onde a gente tem o Cambriano, cujo fóssil guia são os trilobitas, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Cambriano, o Permiano. E aí a gente tem alguns representantes, né, das plantas terrestres, dos anfíbios,
né? E a gente passa para a era mesozoica, representada aí com as imagens dos dinossauros e pterossauros, né? E finalmente para a era cenozoica, com o aparecimento do homem, ok? Bem, agora nós vamos falar de uma outra importante característica da Terra, que é a gravidade. A gravidade é uma força que foi descoberta por Isaac Newton e ela expressa a atração mútua entre corpos, né? A gravidade é uma força que é igual a uma constante onde nós temos dois corpos que se atraem com massas diferentes, dividida pelo quadrado da distância entre esses corpos. A gravidade terrestre ela é algo em torno de 9,8 metros por segundo. A gravidade terrestre ela varia em função de alguns parâmetros segundo a sua fórmula. Por exemplo, o movimento de rotação da Terra gera uma força centrífuga, que é maior no Equador e nula dos polos. Então, a gravidade da Terra, que atrai os corpos para o seu interior, seria, na verdade, a gravidade menos a força centrífuga que joga os corpos para fora. Então, haveria uma variação na gravidade em função da rotação da Terra. Também haveria uma variação na gravidade em relação à elipsidade da Terra. O raio da Terra ele é maior no Equador e menor nos polos, alterando com isso a distância naquela fórmula. O relevo da Terra também seria uma variação, apresentaria uma variação na gravidade terrestre, com áreas topográficas que sejam mais elevadas e devem apresentar gravidade maior por estar mais distante do centro da Terra. Portanto, a distância seria maior na fórmula. Essa figura é só para representar um pouco isso, né? A gente tem ali a rotação da Terra, gerando a força centrífuga, e o raio da Terra também mostrando a sua diferença entre o polo e o Equador. Dentro de gravidade, uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção são as anomalias gravimétricas, que é a diferença entre o valor da gravidade que é medida e a que é prevista para uma determinada localidade. Por exemplo, quem definiu as anomalias gravimétricas foi Burger. O que ele observou? Imagina que você está numa região plana, né? E aí um pêndulo penduradinho, ele vai ficar na vertical atraído para o centro da Terra. Entretanto, o que Burger observou numa região próxima ao mar, onde tinha uma cordilheira de montanhas, é que ao invés do pêndulo se deslocar como esperado para a região onde a gente tem a montanha, portanto teria uma maior massa e aí haveria uma maior atração, o que ele observou foi exatamente que o pêndulo se deslocava em direção ao oceano, onde a massa é menor. E aí ele observou que isso era uma anomalia. Como se explica essa anomalia? Essa anomalia se explica a partir da densidade dos materiais. Por exemplo, nessa imagem, nessa figura, o que a gente pode ver é exatamente as diferentes densidades dos materiais, né? Então a gente tem lá em cima, na parte superior, a gente tem rochas peridotíticas, cuja densidade é de 3,2 gramas por centímetro cúbico. Depois nós temos o basalto, cuja densidade média é 2,7, e em direção à base nós temos ali os arenitos, né, que são rochas sedimentares, cuja densidade é 2,22. Nas duas últimas linhas, né, na abscissa, a gente tem aí a crosta continental, com a densidade em torno de 2,5, 2,7, e a crosta oceânica em torno de 2,7. Portanto, o que a gente observa, na verdade, é que essas anomalias gravimétricas estão diretamente relacionadas com o material que constitui a crosta, né? Então, o Bourguier
quando ele observou que o pêndulo se deslocava em direção ao oceano, é exatamente porque o material que constitui o oceano possui uma densidade mais elevada do que o material que constitui a crosta e as montanhas que estão sob essa crosta. Aqui nós temos um bom exemplo do que é uma anomalia gravimétrica. Essa é uma imagem de Teixeira, onde a gente tem ali o mapa da América do Sul, o Brasil, e lá ali na parte sul do Brasil a gente tem a bacia do Paraná, que é uma bacia formada durante o início de rifteamento, o início de diminuição da espessura da crosta. Essa diminuição da espessura da crosta propiciou uma fusão parcial do manto, que é mais denso, nós já vamos entender um pouquinho mais isso mais para frente. Então, essa fusão parcial gerou rochas básicas, aí representadas pela cor verde, né? E essas rochas básicas, esse magma basáltico, ele ascendeu e ascendeu por fissuras e foi se cristalizando, gerando os basaltos que existem na bacia do Paraná. E aí, no gráfico, aqui na parte superior da imagem, né, a gente observa que quando a gente faz um perfil A linha, a gente tem exatamente um aumento expressivo da gravidade nessa região. E a isso a gente designa anomalia gravimétrica positiva. Por quê? Porque ela é superior à anomalia esperada. E por que ela é superior? Porque nessa região acabam por ocorrer rochas cuja densidade é mais elevada, ok? As anomalias gravimétricas, elas são extremamente importantes para identificação ou para prospecção mineral. Por exemplo, depósitos de ferro, de ouro, cujos elementos químicos apresentam um peso atômico mais elevado e cujas rochas vão também ter uma densidade mais elevada, vão gerar anomalias gravimétricas positivas, enquanto regiões com depósitos de petróleo, de gás ou sais vão apresentar uma anomalia gravimétrica mais baixa, porque os materiais que estão ali constituídos terão uma densidade mais baixa. Um outro importante fenômeno relacionado com a gravidade é a isostasia. A isostasia é o estado de equilíbrio entre os blocos ciálicos, constituídos principalmente por silício e alumínio, que são elementos químicos menos densos, principalmente o alumínio quando comparado ao magnésio. Esses blocos ciálicos, eles flutuam no substrato mais denso, cimático, que é silício e magnésio. E esse equilíbrio obedece ao princípio de Arquimedes, que nós já conhecemos de física. Para explicar essa isostasia, mais ou menos na 1660 ou 65, dois pesquisadores surgiram com ideias para explicar como é que esses blocos ciálicos flutuariam sobre esses blocos, né, sobre esse material cimático. Então, obedecendo o princípio de Arquimedes. Então, nessa primeira figura, nós temos aqui a ideia que surgiu com Ayre para compensação isostática. O que ele imaginou? Ele imaginou que os blocos mais elevados, né, ou seja, aqueles que formam as cordilheiras de montanhas, para que houvesse um equilíbrio, ele teria que ter uma profundidade mais elevada. Então, nessa imagem, o que nós temos são vários blocos que flutuam sobre esse substrato mais denso, aí representado com uma cor mais avermelhada. Todos esses blocos têm a mesma densidade, porém, os de maior relevo vão apresentar também uma maior profundidade dentro desse substrato de densidade mais elevada. Mais ou menos na mesma época, um outro pesquisador, que é o Prati, surgiu com uma ideia diferente. O que ele explicava? Ele explicava que os blocos teriam densidades diferentes, portanto, os
menos densos apresentariam relevo mais elevado, enquanto os mais densos apresentariam relevo mais baixo. Isso é importante porque isso, de certa forma, explica alguns fenômenos que nós observamos ao longo da história da Terra, né? Um deles é exatamente o que está aqui representado nessa figura do Teixeira, né? Nós podemos observar na figura de letra A, onde nós temos ali a litosfera sobre a astenosfera, sem nenhum tipo de relevo, e num determinado momento se superpõe a essa litosfera uma carga ali representada pelo retângulo cinza. E aí o que acontece? Com o tempo, o que pode ser observado na letra B, devido a essa carga que é colocada em cima, isso pode ser, por exemplo, uma geleira, né, que se coloca em cima, se forma em cima da litosfera, em função do princípio isostático, a litosfera e a astenosfera acabam por compensar essa carga que foi colocada sobre ela. Se com o passar do tempo, essa geleira, como exemplo, é derretida, com o tempo também a litosfera e a astenosfera vão soerguer para que haja novamente a compensação isostática nessa região. Um outro parâmetro extremamente importante é a temperatura. A temperatura na superfície do planeta ela é regida pela irradiação solar. Portanto, no Equador, que fica mais próximo do Sol, a temperatura é mais elevada, porque recebe maior irradiação dos raios solares, enquanto nos polos, que está mais distante do Sol, a irradiação é menor e a temperatura é menor. Porém, quando nós falamos da temperatura para o interior da Terra, nós observamos que existe um aumento gradativo da temperatura. Esse aumento gradativo se deve ao que a gente chama de grau geotérmico. O grau geotérmico é o número de metros em profundidade na crosta para que haja o aumento de temperatura de 1 grau Celsius. O grau geotérmico varia dependendo do ambiente geotectônico. O valor médio do grau geotérmico é de 30 metros de profundidade para que haja aumento de 1 grau Celsius. Mas isso vai variar de acordo com esse ambiente tectônico. Ambientes tectonicamente ativos, como por exemplo regiões onde você tem vulcanismo, onde você tem terremotos, o grau geotérmico vai ser diferente de ambientes que são mais estáveis. Porém, como se mede o grau geotérmico em uma determinada área? Aqui nós temos um exemplo. Na primeira coluna dessa tabela, nós temos a profundidade em metros e na segunda a temperatura em graus Celsius. Então, a 10 metros de profundidade, eu tenho uma temperatura de 24 graus Celsius. A 350 metros, a temperatura passa para 35 graus Celsius. O grau geotérmico nessa região, ela é dada, ou em qualquer região, na verdade, é dado pela diferença de profundidade divididos pela diferença na temperatura. E aí nós observamos que, por exemplo, nessa região, a temperatura, o grau geotérmico seria de 31 metros. Eu precisaria cavar 31 metros para que houvesse o aumento de temperatura de 1 grau Celsius. Para a gente ter uma ideia geral, aqui nessa imagem nós temos a distribuição global do fluxo de calor na superfície. E nós podemos observar em marrom aí os continentes, onde a temperatura, o fluxo de calor é mais baixo do que, por exemplo, em regiões onde a gente vê aí as regiões de fundo oceânico, né, onde tem as cordilheiras mesoceânicas, nós vamos entender um pouquinho mais para frente, onde nós podemos observar que o fluxo térmico é mais elevado. Um outro parâmetro importante da Terra é o magnetismo. A Terra funciona como um dipolo magnético cujo eixo está ligeiramente deslocado em relação ao seu eixo de rotação. Nessa figura nós podemos observar uma linha marrom clara, onde a gente tem em preto a letra N, que é o norte geográfico, que é o eixo aí representando o eixo de rotação da Terra.
a mais ou menos 11 graus de diferença, nós temos uma linha vermelha com N em vermelho, NM, que representa o norte magnético. O que nós podemos observar? Nós podemos observar que nas regiões dos polos norte e sul, nós temos aí chegando uma maior quantidade e em uma maior proximidade as linhas de campo magnético que estão representadas pelas linhas azuis. Então, se a gente observar na região próximo aos polos, existe uma menor distância entre essas linhas de campo magnético do que quando a gente observa em relação ao equador magnético, onde as linhas estão mais separadas. E por isso nós temos uma maior intensidade no campo magnético nas regiões dos polos do que nas regiões próximas ao equador. Outra importante característica que a gente pode observar nesta imagem é exatamente a direção desse campo magnético, que estão aí representado por essas setinhas de cor preta. Então, na região do Polo Sul, a direção é para o sul, ela vai rotacionando na região do equador magnético, ela fica praticamente perpendicular, e depois, conforme você vai indo em direção ao norte magnético, essa direção começa a então entrar para o polo magnético norte. Bom, com isso nós vemos que o magnetismo é uma força vetorial e, portanto, possui intensidade e direção, sendo que a intensidade aumenta progressivamente do equador em direção aos polos, o que pôde ser observado na figura anterior a partir da maior concentração e proximidade das linhas de campo magnético, e ela também varia a direção de acordo com o movimento do fluxo magnético. É importante destacar que magnetismo e gravidade são forças muito diferentes, o comportamento é muito diferente. Uma importante característica do magnetismo é exatamente o que a gente chama de paleomagnetismo. O paleomagnetismo é o magnetismo que fica registrado na rocha na hora da sua formação. Para que haja magnetismo, é importante que existam partículas de ferro. Então, uma rocha, na hora que ela se forma, que ela se cristaliza, por exemplo, se for uma rocha ígnea, todas as minerais que têm ferro nela vão ficar, porque se cristalizam sobre um determinado campo magnético, vão guardar as características daquele campo magnético. E o paleomagnetismo, ele é muito importante exatamente porque ele vai nos ajudar a entender, por exemplo, o movimento das placas tectônicas, né, que nós vamos ver em aulas futuras. O campo magnético tem uma importância muito grande por proteger a Terra da irradiação solar. Nessa imagem, nessa figura de Teixeira, a gente tem a representação esquemática da magnetosfera e a ação do vento solar sobre as linhas de força do campo geomagnético. Então a gente percebe que a magnetosfera, o campo magnético, ele protege a Terra dessa irradiação solar. Se nós não tivéssemos o campo magnético, a Terra seria muito mais quente e possivelmente não haveria vida sobre o planeta. Para finalizar, eu deixo aqui para vocês uma bibliografia recomendada e um exercício de fixação que eu sugiro vocês façam. Se tiverem dúvidas, a gente vai tirar lá no nosso chat. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.